transformar o PI em artigo? Olá, sou Renata Bassi, idealizadora desse projeto. Para quem não me conhece, sou tecnóloga em logística formada pela FATEC ZL, engenheira de produção pela Univesp, especialista em gestão de projetos e negócios em TI pelo IFRJ, estudante de administração na Univesp e matemática na Unifavene. Um artigo em encontros, congresso, revista e jornal. Lembrando que a submissão, você enviar o seu artigo para um desses locais, você não paga nenhuma taxa. Porém, se ele for aprovado, você terá que pagar uma taxa. O valor varia de congresso para congresso, de encontro para encontro, revista para revista. Então, vocês só vão pagar a taxa se ele for aprovado. Eu peguei como exemplo o Combrepro, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, onde foi aprovado o PI de mapeamento de processos, tá? Ao entrar na página inicial, basicamente todos os congressos modifica muito pouca coisa um site de outro, tá? Mas basicamente é isso, é esse formato que vocês irão encontrar. Entrando em artigo, aqui você vai aparecer todas as normas de submissão, o modelo do artigo científico que vocês terão que escrever para submeter, o modelo de apresentação. Então, quando um artigo é aprovado no Congresso, você vai ter que apresentá-lo. O Combrepro é um dos que não necessita a apresentação. Porém, a maioria deles, só é publicado nos anais do Congresso, o artigo que foi apresentado por um dos integrantes do grupo. E aqui não, na hora da submissão, você já coloca a opção que você não quer apresentar, e ele sendo aprovado, ele é publicado independente da apresentação ou não. Então nós entramos aqui em modelos, né, e aqui tem as informações para serem seguidas. Então, o trabalho tem que ter um título, tem que ter resumo, tem que ter a área temática para avaliação. O que que é essa área temática? Um congresso ele é dividido em algumas áreas temáticas, onde o seu tema, do seu título do trabalho, tem que se enquadrar a uma dessas áreas temáticas do tema do congresso. Então, ali você vai ver que você está escrevendo se alinha a qual tema. Então, na hora da sua submissão, você vai colocar direcionado para aquela área. Por quê? Porque tem a ver com que os avaliadores daquela área avaliarem o teu artigo, o teu trabalho, tá? Você tem que entregar 2 documentos em formato PDF. Um dos artigos tem que ter o nome dos autores e o outro não tem que ter nome dos autores. O que isso quer dizer? Quando você submete um artigo para avaliação, ele vai para professores, doutores, enfim, mestres, avaliarem os trabalhos. E eles não são identificados quem são os autores. Então ele não vê que é um colega dele, que é um ex-aluno dele, um aluno, enfim, ele vai em branco. Então só tem o texto, o trabalho sem a identificação. Então, por isso que você tem que entregar 2 trabalhos quando você faz a submissão. O trabalho que comprova a sua autoria, os autores, e o outro sem autores, né, para ser submetido à avaliação. Aqui aparece que o número máximo de coautores são 4. O que isso quer dizer? Que são 5 pessoas, que é o autor, que é o principal, quem é responsável por todas as informações, e o restante são os coautores. PI já são de 8, então aí você já tem um grande problema, tem que eliminar algumas pessoas. Aqui tem que ter também o e-mail completo, o nome completo e o CPF dos coautores. Bom, aqui está o modelo, tá? Então aqui é bem simples, tem o título que você vai colocar, que você só vai usar o título do próprio PI de vocês. Autor, departamento. Aqui o departamento vocês podem colocar a área, o curso que vocês estudam e a instituição. No nosso caso, Univesp. Resumo de até 250 palavras e o abstract em inglês.
que dá para utilizar a inteligência artificial para quem não manja em inglês. A introdução, aqui ele dá um panorama geral do que ele quer, né, então uma introdução que resume o que tem no seu trabalho, a função de situar o leitor no contexto do tema pesquisado. Então isso daí vocês já fizeram, então aí você só extrai do projeto integrador para pôr aí. Vamos seguindo em frente. A formatação geral, aqui ele fala que o artigo tem que ter no mínimo 9 páginas e não pode exceder de 12 páginas, o tamanho do arquivo, né, ele pode ter imagens e tabela, aqui ele fala a margens, né, superior e inferior, que é trabalhado numa página tamanho A4, o artigo tem que ser em Word, versão 6.0 superior, que deve ser enviado 2 artigos, isso daí já foi, mencionado. A fonte Arial 12, aqui tem um exemplo de figura, né, que ela tem que estar centralizada com o título em cima e a fonte embaixo, e as tabelas têm que estar, alinhadas sem as linhas, finais, né, tanto da direita quanto da esquerda. Elas não possuem. Aqui a classificação dos artigos, aqui mostra, tá, como que é a citação e a formatação das referências, né, então ela te dá um norte para você seguir. Aqui tem a estrutura da conclusão, né, ela é uma estrutura sugerida para você colocar o que foi abordado, por quê, qual era o objetivo geral, se vocês chegaram, qual a metodologia, quais os resultados, a pesquisa chegou ao resultado que ela queria, qual a contribuição do trabalho, a limitação da pesquisa, sugestão para trabalhos futuros. Tá? Por que essa sugestão de trabalhos futuros? É para os alecrins dourados que não sabem o que vai escrever, então eles podem pegar, um trabalho já feito e olha ali e fala: "Ah, esse trabalho está aqui, eles estão sugerindo para mim fazer X que eles não fizeram. Então como eu não sei o que eu faço, então eu vou fazer o X que eles estão sugerindo". É mais ou menos isso. Aqui as referências, tá, então é bem interessante aqui, porque ele coloca bem separado, como é livro, como que é capítulo de livro, como é periódico, como é artigo de periódico, monografia, tese, dissertação, então tá os modelos certinhos para os alunos, né, seguirem para a submissão dos artigos. Bom, vamos mão na massa? Então tá aqui, eu peguei o título e coloquei meu projeto integrador, dei uns Ctrl C, Ctrl V e coloquei aí. Aqui estão todos os integrantes dos grupos, todos não, 5 só integrantes do grupo, porque 3 tiveram que cair fora, porque infelizmente nós não podemos colocar todos. Quero que vocês observem o meu nome e está como engenharia de produção, segunda altura. Vamos falar, eu não sou mais aluna de engenharia de produção. Você pode se formar, você pode não estar mais com vínculo na faculdade, você pode utilizar o curso que você foi formado e a instituição. Então, independente de eu estar formada pela Univesp, eu posso colocar como engenharia de produção. Eu posso utilizar logística pela FATEC, eu posso utilizar especialização em projetos e negócios em TI pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Não é que você termine a faculdade que você não possa mais escrever artigos e nem colocar o nome da instituição. O resumo, exatamente utilizei o que foi feito, não colocamos absolutamente mais nada, palavras-chave são exatamente as mesmas, coloquei no chat GPT e ele me traduziu para inglês o texto. A introdução, eu fiz um breve resumo do que tinha, porque a quantidade do resumo era muito maior, né, então eu peguei os principais pontos, observando que eles todos os parágrafos têm citação, porque não é a minha introdução, é a introdução baseada, respaldada em autores, tá? Por exemplo, no segundo parágrafo, a indústria alimentícia registrou um faturamento de 851 bilhões no mercado interno. Isso daí eu não tenho essa informação. Quem tem essa informação? Então, a gente tem que procurar quem tem essa fonte para trazer. Aqui, novamente, né, terminando, para vocês verem, observarem, ó, você olha, analisa, 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 e só de bater o olho
foi um erro, né. Assim esse projeto integrador, né, não foi trocado, nós devemos ter colocado: "Assim esse artigo visa explorar a importância do mapeamento de processos". Então, assim, por mais que a gente leia, sempre vai encontrar um erro para ser modificado. Aqui tem o problema de pesquisa e o objetivo. Então aqui lá você vai no teu trabalho de projeto integrador, ali tem, a justificativa do problema, tem um objetivo geral, o objetivo específico. Você vai ter que juntar tudo aquilo e compactar para que modo caibam nas 12 páginas, tá. Então aqui tem um breve, eh, sobre uma breve explanada sobre o que é o tema, tá, é o que ele busca fazer, qual o objetivo, o problema da pesquisa, tá aqui a pergunta da pesquisa e o objetivo geral, o que era o mapeamento do processo. Aí nós temos a fundamentação teórica, tá, então eu utilizei o ChatGPT. Então eu coloco para ele que eu sou uma aluna do curso de engenharia de produção e preciso resumir meu projeto integrador para transformá-lo em artigo. Preciso que ele resuma a fundamentação teórica em 3 parágrafos, de modo que mantenha citações, para ele não excluir, tá? E o texto deve ter coerência e coesão. Ele me respondeu: "Ok, tudo bem", ele faz, ele falou que pode estruturar para você respeitando. Então, a partir daí, eu copiei toda a minha fundamentação teórica, e item por item, e fui dando para ele, pedindo para ele fazer em 3 parágrafos, tá. Então o meu mapeamento de processo, que tinha mais de uma página, ele me resumiu em 3 parágrafos, tá. Ele colocou a parte principal do que era necessário e realmente estar aí. Tá, se você quiser fazer isso, óbvio que você pode. Então você vai compactar as informações de modo que quem lê esses 3 parágrafos entenda o que é um mapeamento de processo. O mesmo no fluxograma. Então ele resumidamente, ele mostra o que é um fluxograma, para quem nunca viu, não sabe o que que é, tá. O mesmo foi feito em planejamento de vendas e operações, que é o departamento utilizado para o mapeamento do processo. Por fim, a indústria alimentícia, né, que foi dentro da indústria que foi feito o mapeamento do processo. Aí fui na metodologia. Você pode fazer do mesmo jeito, usar o chat GPT para ele resumir, ou você venha e fazendo seu próprio resumo do trabalho. Então, aqui eu coloquei 2 parágrafos falando sobre a metodologia, como que ela foi feito e como foi feito o mapeamento do processo. Os resultados encontrados, tá, então foi realizado um estudo de caso, tá, a data que foi realizada, como que a empresa, ela tem mais de 4.000 funcionários, tá, ela opera em 5 fábricas, com 4 centros de distribuição, onde que ela se encontra. Então, eu dei uma explanada para a pessoa que não tem noção, saber do que se trata. Aqui tem o organograma da empresa. Então, aqui ela vem e mostra como que são divididos os setores dessa empresa, dessa organização. Voltando aqui, ó. Observando que a figura está acima. Abaixo da figura, a gente sempre tem que colocar uma frase explicando o que que é figura. Acima você avisa o que que vai ter na figura e abaixo você tem uma conclusão do que tem essa figura, tá. Aí aqui continua o texto, aí aqui vem para o fluxograma, tá, em si que era o mapeamento do processo, observando que ele tem início, ele segue, tem uma decisão de sim e de não, ele continua o fluxo até chegar ao fim. Então o mapeamento ele tem início e tem fim, ao mesmo que foi a figura anterior, tá. Então, conforme identificado, o mapeamento de processos, ele envolve esses setores de marketing, vendas, time de planejamento financeiro, produção e time de planejamento. Aí você vai descrever cada uma das partes, né. Então, nós fizemos uma breve descrição do que significaria, do que eles fazem cada departamento desses, e identificando a quantidade de colaboradores. O mesmo acontece no setor financeiro, setor de produção,
setor de planejamento. Aqui estão as conclusões, onde resgatamos os objetivos para verificar se eles foram realmente alcançados, né? E qual a conclusão do mapeamento. Então, o que que trouxe o mapeamento de resposta à nossa pergunta do problema lá no início do trabalho. E como sugestão, né, nós deixamos que a empresa fizesse a criação de um dashboard com os principais indicadores para medir o planejamento de serviços de operações, né? Então, como esse projeto integrador não tinha uma melhoria, e sim só uma sugestão de melhoria, então aqui nós utilizamos esse mesmo tema abordado no PI como sugestão de trabalhos futuros. Aqui encontram-se todas as referências utilizadas no desenvolvimento desse trabalho, colocando todas elas no formato que estava no modelo do congresso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por gentileza, deixe seu like, compartilha com seus colegas, tá? E siga meu canal. Isso faz com que eu me sinta mais motivada a criar mais conteúdos como esse. Muito obrigada.